Trump avalia reincluir Moraes aí na Magnitsky. Olha só, né, para o nosso público aqui, os nossos exatistas, algumas pessoas ficaram bem chateadas, né, quando o Moraes e a Viviane Bastos foram removidos da Lei Magnitsky naquela época, né, no ano passado, enfim. E agora, Darren Beatty, que é aliado de Trump, pode reativar as sanções contra o ministro. Então, as sanções estão a caminho. O governo avalia essa possibilidade de voltar a sancionar o ministro Alexandre de Moraes com base na chamada da Lei Magnitsky. Enfim, ele foi punido com a sanção pelo governo dos Estados Unidos em julho de 2025. É bom a gente relembrar essa data. Essa decisão criou empecilhos para que Moraes negociasse ou usasse serviços de empresas americanas, além de congelar eventuais ativos e propriedades dele nos Estados Unidos. Essa sanção também foi estendida na época a Viviane Bastos, esposa de Alexandre de Moraes, e uma firma pertencente a ela também nos estados jurídicos. Enfim, vocês acham que essa lei Magnitsky realmente pode trazer um pouco de receio em relação ao Trump? Eu já vou abrir essa pergunta aqui com a Lu e aproveitar e trazer uma notícia aqui em primeira mão também, que a gente acabou de verificar, que Moraes pede que Itamaraty informe a agenda diplomática do assessor de Trump. Essas informações devem embasar a decisão sobre flexibilizar a data escolhida para que o americano Darren Beatty visite Jair Bolsonaro na prisão, porque essa visita foi autorizada, né, pelo Moraes. A gente até trouxe essa notícia aqui ontem. O presidente Jair Bolsonaro gostaria que essa visita fosse no dia 16, né, no sábado, mas aí Alexandre de Moraes falou que não é data de visita, então ele deixou para possivelmente do dia 18 da semana que vem, enfim. Então a gente vai continuar acompanhando para ver se essa visita de fato vai acontecer. Pôncio, gostaria de ouvir de você primeiramente. Você acredita que reincluir Moraes na Magnitsky pode trazer um pouco mais de receio em relação às atitudes desse abuso de poder que o Moraes tem, principalmente escondendo todas essas evidências aí do envolvimento dele com o Master? Laísa, olha só. Primeiramente, obviamente, não sei o porquê, qual o motivo, de fato, foi retirada a Lei Magnitsky, essa sanção de Alexandre de Moraes. E, no fim, nós sabemos que isso parte de um interesse americano, né? O Donald Trump é o homem mais poderoso do mundo, porque é presidente da maior nação, a nação mais poderosa do mundo. E ele também é, obviamente, um dos maiores negociadores do mundo. E o Donald Trump, ele responde aos interesses do Deep State, né, do Departamento dos Estados Unidos. Então, a pergunta é, o que Donald Trump ganhou retirando essa Lei Magnitsky de Alexandre de Moraes, porque, obviamente, isso é fruto de uma negociação. Eu acredito muito que tenha a ver com a captura de Nicolás Maduro, porque, afinal, existe um sistema brasileiro, existe uma inteligência brasileira e que tem acesso a muitas informações, né? A gente não pode ser inocente de imaginar que poderosos, empresários, mafiosos, traficantes desse país não tenham seus celulares grampeados e que o sistema poderoso brasileiro não saiba exatamente o que está acontecendo e não tenha acesso a muitas informações que poderiam contribuir com essa escalada americana contra o narcoterrorismo nas Américas. Dito isto, eu acredito sim que pode haver um retorno da Lei Magnitsky, né? Porque afinal o cenário muda, a negociação muda. Todos sabem como funciona a política. A negociação ela existe, ela deve ser cumprida até que algo aconteça como um fator adverso. E aí o cenário muda, mudam-se as negociações, como diz, né? Amigo, amigo, negócios à parte. Agora, olha só, é importante falar da Lei Magnitsky junto com algo que é muito caro aos Estados Unidos, não somente como nação, mas também como imagem, né? Afinal, existe um status quo, existe uma hegemonia americana que precisa se estabelecer para que a economia vá bem, para que as questões de negócios militares também vá bem. E tem um furo aqui do Jeffrey Schiff muito importante, que ele diz o seguinte: Estados Unidos avaliam retomar sanção Magnitsky contra Moraes depois de Departamento de Estado americano tomou conhecimento das ideias propostas e defendidas no livro que ele escreveu sobre regulamentação
de redes sociais. E aí tem um livro aqui de Alexandre de Moraes, Democracia e Redes Sociais. O desafio de combater o populismo digital extremista. Então veja só, Alexandre de Moraes está tentando implantar a censura no Brasil de tal forma que agora lançou um livro falando sobre populismo e extremismo. E é óbvio que ele não vai falar sobre o populismo do Lula, nem mesmo sobre o extremismo da esquerda, porque afinal a balança da justiça brasileira ela só pende para um lado. Lembrando, Alexandre de Moraes, ele comprou briga com um dos homens também mais poderosos do mundo, que é Elon Musk, né? Tentou censurar o X aqui no Brasil, deu ordens para que o X derrubasse a plataforma aqui no nosso país. Elon Musk se recusou. Funcionários, né, do Elon Musk foram coagidos aqui no país. Alguns tiveram que voltar para o seu país de origem. E Elon Musk comprou essa briga dizendo que iria haver retaliação. Ou seja, ele disse: eu não vou descansar enquanto Alexandre de Moraes, esse juiz corrupto, não estiver atrás das grades. Inclusive, ele usou a figura de linguagem ali, uma imagem do Voldemort, né, do Guerra nas Estrelas. Enfim, a grande questão é que Alexandre de Moraes, no auge da sua psicopatia, começou a comprar briga com todo mundo. Essa briga chegou nos Estados Unidos. A Lei Magnitsky, ela foi importante naquele momento e a expectativa da volta dela continua sendo importante, porque eu acho que nós estamos em uma guerra e todas as estratégias, quais elas forem, elas têm que ser emplacadas e Alexandre de Moraes precisa recuar. A prova de que cada ação está sendo calculada é Alexandre de Moraes pedindo ao Itamaraty para entender quais são os passos, as agendas, enfim, desse assessor do Donald Trump no Brasil. Fato é que nunca antes da história nós tivemos uma janela de oportunidade para impeachment Alexandre de Moraes, para investigar Alexandre de Moraes e, num paraíso perfeito, prender Alexandre de Moraes pelos seus crimes e por tudo que ele tem feito ao Brasil. Então, eu acho que a Lei Magnitsky pode sim voltar. O motivo é também a liberdade de expressão, que é muito cara a Elon Musk, a Donald Trump, aos Estados Unidos da América, e a vinda de um assessor conversando com o Bolsonaro e fazendo agendas no Brasil é extremamente relevante e eu acredito ser uma sondagem para a aplicação ou não da Lei Magnitsky em Alexandre de Moraes. Excelente, Ponce, você ter falado sobre essa situação com Elon Musk, porque, olha só, ele afirma que a sua prisão, né, a sua previsão, na verdade, sobre a prisão de Moraes está a caminho. E ele dispara: por que arruma briga comigo, não é mesmo? Isso aqui no X, então a gente já viu essa postagem aqui. Delicada a situação, viu? Delicada a situação mesmo. E eu gostaria até de ouvir da Lu também qual que é a visão que ela tem em relação a essa Lei Magnitsky em relação a Moraes, e não só a Moraes, mas eu acredito que Viviane Barros também não sai ilesa dessa situação, né, Lu? Não, espero muito que não, né? Na verdade, a Lei Magnitsky nem deveria ter sido removida quando aconteceu a remoção. Isso mostra, os Estados Unidos é a maior potência mundial, né? Está observando o mundo inteiro. Isso mostra poder, isso restabelece também os Estados Unidos, vai cada vez fortalecendo mais os Estados Unidos como potência econômica, mas agora bem focado nesse caso da Magnitsky, por que ele também pediu a agenda, o assessor, né, o Darren Beattie, que é um grande defensor da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Ele é uma pessoa muito importante defendendo a liberdade de expressão. Inclusive, ano passado, quando o Alexandre de Moraes foi incluído na Lei Magnitsky, ele fez uma postagem bem crítica, bastante dura, como o Alexandre de Moraes sendo o grande arquiteto. Já tem até aqui, eu tô com a fala dele aqui, ó, com a postagem, abre aspas pro Beattie. O principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionada a Bolsonaro e seus apoiadores. Esta foi a postagem do Darren Beattie ano passado. Então, de verdade, hoje, em relação à Lei Magnitsky, essa situação que conta bancária fica bloqueada, ele não pode usar
nenhuma empresa americana, os seus recursos externos, né, que tem os braços americanos de empresas americanas ficam todos bloqueados, imóveis, enfim, nos Estados Unidos ficam todos bloqueados. Eu hoje, analisando, eu não acho que esse é o maior problema para o Alexandre de Moraes e a sua esposa, porque com certeza eles já se precaveram, já, imaginando que poderia novamente acontecer a sanção. Mas o que realmente é importante dessa situação é essa condição, que o Darren vem para o Brasil, vai visitar o Bolsonaro, a data seria agora sábado não, né, 16, acho que é domingo, enfim, este final de semana. Alexandre de Moraes já jogou para frente dizendo que não é dia de visita, por quê? Ele quer ver todos os passos, porque essa visita do Darren Berry aqui não é só a Jair Messias Bolsonaro na Papuda. Ele vai se reunir com outros muitos mandatários da oposição. Esse é o medo. Esse é o medo. Então, quando a gente coloca aqui a censura do Alexandre de Moraes, esse livro ter saído agora também, tudo isso está muito bem planilhado, tudo no cronograma, seguindo o cronograma. O Alexandre, ele não vai recuar, não vai, nem com Magnitsky, e talvez, se for afastado do STF, seria, na verdade, como é que se fala? Um recuo obrigatório, mas ele recuar por medo de alguma coisa, não. Saiu uma pesquisa recente, inclusive, essa semana, se não me engano, sobre o nível de confiança do brasileiro no sistema judiciário no que tange o STF. O número que deu de desaprovação, se não me engano, está girando em torno de 54%, 55%. Eu só estou em dúvida se foi 54% ou 64%, mas já passou da metade dos brasileiros, acima de 50%. Mais da metade da população brasileira não confia mais na Suprema Corte. Isso é muito sério. Isso está relacionado com a dúvida, a desconfiança das pessoas. As instituições vão perdendo a credibilidade. E a culpa não é nossa, a culpa não é da sociedade. Eles fizeram desse jeito. Eu já falei aqui outras vezes, né? Em democracias plenas, fortalecidas, não existe ministro, juiz, sendo protagonista de nada. Juiz nem entrevista dá. Não pode. Agora, aqui é muito claro o viés e a politização do judiciário em todas as suas instâncias, né? Então, o Alexandre, o problema para ele não vai ser a Magnitsky, ele já se protegeu em relação a isso. Isso é importante para o mundo, para os Estados Unidos e para o Brasil, para a sociedade. Agora, para o Alexandre, não. Para o Alexandre, a corda vai começar a ruir quando houver, de fato, não uma ameaça, mas algo concreto sobre o seu afastamento do STF. E olha que eu não estou falando de impeachment, eu não estou falando de exoneração e muito menos de prisão. Mas ele talvez recuar quando chega nesse estágio que o Alexandre, de psicopatia, que o Alexandre chegou, eu falo, ele virou imperador. É a mesma coisa de grandes imperadores. Ele não pode recuar. Se ele recua, toda essa narrativa que ele construiu vai por terra. E acaba tudo isso. O salvou, a democracia acaba. Aí fica muito claro. Aí tem que liberar os presos políticos. Então, recuar ele não vai. Por livre, espontânea, não espontânea, mas por pressão, seja dos Estados Unidos ou pressão aqui interna, não vai. Não vejo esse tipo de situação. A não ser, para mim isso é muito claro, quando de fato for concreto o afastamento, no mínimo o afastamento dele do STF. Excelente colocação, Lu. Esperamos que não só a Magnitsky, né, assombre aí os dias e as noites de Alexandre de Moraes, mas que realmente todos esses escândalos, né, de corrupção que o Brasil está vendo de camarote aí e ainda sendo palco disso no exterior, o que é muito triste, né? A gente ter o nome do Brasil envolvido nesse maior escândalo de corrupção lá fora também, isso realmente é desanimador, né?
mas a gente espera que realmente a justiça aconteça e que a gente consiga reverter essa situação de alguma forma. Que pelo menos encurralado ele esteja, né? A ponto de não ter muitas outras saídas, é o que a gente espera.